Esse texto de Lucas 12, 49 e 56 é o que nós utilizaremos hoje para nossa reflexão. Eu convido aqueles que puderem a se colocar de pé para fazermos a leitura. Eu farei a leitura completa, os irmãos podem acompanhar na projeção. Jesus continuou: eu vim para pôr fogo na terra, e como eu gostaria que ele já estivesse aceso. Tenho de receber um batismo, e como estou aflito até que isso aconteça. Vocês pensam que eu vim para trazer a paz ao mundo, pois eu afirmo a vocês que eu não vim trazer paz, mas divisão. Porque daqui em diante, uma família de 5 pessoas ficará dividida, 3 contra 2 e 2 contra 3. Os pais vão ficar contra os filhos, e os filhos contra os pais. As mães vão ficar contra as filhas e as filhas contra as mães. As sogras vão ficar contra as noras e as noras contra as sogras. Jesus disse também ao povo: quando vocês veem uma nuvem subindo no oeste, dizem logo, vai chover. E de fato chove. E quando sentem o vento sul soprando, dizem, vai fazer calor. E faz mesmo. Hipócritas, vocês sabem explicar os sinais da terra e do céu. Então, porque não sabem explicar o que querem dizer os sinais dessa época. Os irmãos podem se sentar. Tradicionalmente, num sermão tanto reformado quanto não reformado, a gente tem um trecho que a gente chama de homilética, que é a explicação do texto bíblico, explicação daquilo que foi lido. Se a gente olhar para esse texto, a gente percebe três blocos, 3 grupos principais. O primeiro que é a angústia ou a aflição de Jesus em relação àquilo que está por vir, que é a sua crucificação e a ansiedade que ele sente por isso. O segundo bloco é essa declaração que ele fala que não veio para trazer paz. E a última que ele fala sobre a hipocrisia que as pessoas vivem. Eu não sei os irmãos, mas quando eu leio esse texto, para mim existe um elefante na sala, uma coisa que chama muita atenção. Como assim não veio trazer paz? Como assim não veio trazer paz? Não é dezembro, não é dezembro ainda, mas vou mandar um Isaías 9:6, que a gente lê todo dezembro, aqui todo Natal, Pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino que será o nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Em Efésios, já que vamos falar de Novo Testamento, pois Cristo quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e não judeus um só povo, por meio do sacrifício do seu corpo. Ele derrubou o muro da inimizade que separava os judeus dos não-judeus. Olha, a gente vê Cristo como o príncipe da paz, aquele que trouxe a paz, mas aqui ele mesmo diz que não veio trazer a paz. E é interessante que existe um grupo que se autodenomina cristão, que adora um Cristo e um Deus bélico, que gosta de guerrear, que gosta de arrumar uma confusão, de uma briga. E aqui é um texto ótimo para isso, que é aquele nós contra eles. Jesus veio do nós contra eles, ou está conosco ou está contra a gente, que nós vamos brigar, que a gente veio aqui para separar, que a gente veio aqui para arrumar confusão, que a gente veio aqui para brigar. Mas que paz é essa que Cristo não veio trazer? Aí fica o gancho para a escola dominical, que inclusive o tema é esse. O tema é esse. Que paz que eu não quero? Ou seja, que paz é essa que Cristo não veio trazer? De que paz que ele está falando? E aí eu acho que a palavra-chave para tirar essa aparente contradição que a gente vê nesse texto é o que ele chama de, vou voltar aqui no texto, não vir trazer a paz, mas a divisão. A divisão. Quando a gente pensa em paz, normalmente o contrário de paz é guerra, Mas ele não fala em guerra, ele fala em divisão. Por quê? Antes da gente entrar nisso, vou fazer uma proposta aqui para os irmãos. Vou fazer uma proposta e eu quero que vocês julguem se essa proposta é interessante. Vamos pensar nas pessoas
necessitadas, naquelas que não têm nada, aquelas que vivem na rua, que são discriminadas. Vamos pensar aqui num projeto, vamos pensar em cuidar dessas pessoas. Vamos dar alimentos para elas, vamos dar banho, vamos dar roupa, vamos dar alimento, vamos dar educação. Alguém seria contra isso? Não tem por que ser contra isso. Isso é um princípio universal, né? Não tem por que alguém ser contra isso. Mas se a gente colocar isso em prática, se a gente colocar isso para funcionar realmente, e se isso funcionando começar a fazer diferença na sociedade, será que alguém seria contra isso? Será que alguém se incomodaria com isso? Será que o padre Júlio Lancelotti, que fez isso na prática, sofreu algum tipo de repressão por isso? Sim. Foi acusado até de pedofilia, foi perseguido, né? Sofreu processos, fizeram até uma CPI lá contra ele, né? Ou seja, uma ideia muito boa, uma ideia alinhada com os princípios do reino, gerou confusão, gerou separação, gerou conflito. Ah, mas ele é um religioso, a religião talvez não tenha que se ocupar disso. Então vamos pensar em pessoas que realmente deveriam se ocupar de cuidar das pessoas. Vamos pensar em políticos. Talvez os políticos devessem se ocupar disso. Talvez um político devesse se preocupar com os favelados, de se preocupar com os direitos das mulheres, de se ocupar com o direito das minorias. E se esse político realmente fizesse isso, se elegesse vereador e fosse atrás desses direitos? E se esse político fosse fuzilado junto com o seu motorista? Isso aconteceu. Aconteceu com Marielle Franco. E se essa pessoa que não tivesse nenhuma outra ligação religiosa, como Marielle não tinha, se preocupasse com a Amazônia, se preocupasse em fotografar a Amazônia e os índios para mostrar a situação que eles existiam, e fossem mortos numa emboscada no rio? Isso também aconteceu. Eu esqueci o nome deles agora, mas aconteceu com 2 ambientalistas há pouco tempo atrás. Isso acontece o tempo inteiro, não só com pessoas que estão ligadas ao reino, à religião, mas a pessoas que estão alinhadas com o reino de Deus. E essa é a divisão que Jesus traz e que vai tirar a paz deste mundo como nós conhecemos. Quando nós trazemos os valores do reino que Jesus propõe, os valores que estão ligados à justiça, à misericórdia, à verdade, à compaixão, elas não são pacificadoras para esse mundo. Elas geram conflito, elas geram separação. E aí, aqueles que se alinham a esses conceitos, a esses valores, eles são desordeiros, eles são incômodos. E estes sim não trazem a paz, eles trazem a divisão. E aí a gente pensa o seguinte: no texto fala dividir famílias, dividir mães contra filhas, pais contra filhos. Olha, hoje em dia as nossas famílias se dividem por futebol. Nossas famílias se dividem por políticos, não por política, por políticos. Alguns gostam de um, alguns gostam do outro, alguns gostam daquele que fala questão, outros gostam daquele que fala advogado, outros gostam de nenhum dos dois. A gente divide por coisas muito pequenas. Por que não seriam divididos por coisas que são inegociáveis, que são os valores do reino? Os valores do reino são questões inegociáveis. E essas questões inegociáveis são motivos que podem sim levar famílias, sociedades, comunidades a se dividir. Nós, essa comunidade, já passamos por divisões, né? Não faz muito tempo. Dividimos, inclusive, famílias aqui. É doloroso até hoje pensar nisso. Porque dividimos por entendimento e princípios, inclusive, numa época em que falávamos de direitos humanos, que estão alinhados a valores do reino. Então, apesar dessa aparente contradição
que a gente vê nessa abordagem de Jesus falando que não veio trazer a paz que ele trata aqui é a paz que o mundo entende como uma paz de não conflito, uma paz de conformidade, uma paz de manter o status quo, uma paz de manter como as coisas estão, com a injustiça que impera, com aquele que manda continuar mandando, aquele que não manda continuar não mandando. Tem uma música popular que diz: aquele que está em cima sobe e aquele que está embaixo desce. Essa é a paz que reina, e essa é a paz que Cristo não quer, é que Ele quer quebrar. Talvez essa é a paz que a gente também não queira, mas isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente na escola dominical, né? Para continuar, já concluindo, hoje vai ser rapidinho, Reinaldo fala demais. Uma última parte do texto fala sobre olhar os sinais do tempo, fala sobre olhar para o céu, ver a nuvem chegando e saber que vai chover, sentir o vento e saber que vai esquentar, né? Hoje nós vemos fotos em alta resolução de Marte, né? Recentemente, inclusive, chegaram umas fotos novas lá com suposições de rochas trabalhadas e tal. Sempre tem suspeita que tem vida em Marte de alguma forma. Hoje nós conversamos com máquinas supostamente inteligentes. Para ser sincero, eu passo parte do meu trabalho conversando com máquinas e a outra parte ensinando máquinas a conversar com pessoas, né? Nós fazemos coisas, vamos à Lua, queremos colocar um reator nuclear na Lua, fazemos coisas espetaculares. Nós temos uma produção mundial de alimentos e de riqueza capaz de sustentar toda a humanidade com tranquilidade, com conforto. Mas se você der 5 quadras, 3 quadras aqui para baixo, você vai encontrar várias pessoas em situação de rua, né? Pessoas de verdade. Não são marcianos, né? São pessoas passando fome, né? Nós somos capazes de ir a Marte, mas não somos capazes de resolver a fome. Nós não somos capazes de resolver meninas na África sendo violentadas, sendo mutiladas, sendo agredidas sexualmente para não se reproduzirem mais, para aquela etnia morrerem. O Nobel da Paz recente foi sobre isso. Um médico que cuidava de crianças ele não cuidou só das crianças, ele cuidou das crianças, das filhas e das netas dessas crianças que foram sistematicamente violentadas, né? Ou seja, nós vivemos um mundo contraditório, nós somos hipócritas, como Jesus nos acusou. Essa é a hipocrisia de não ver os sinais dos tempos, de termos um avanço aonde nós nos sentimos confortáveis e, ao mesmo tempo, nós temos um mundo morrendo, carente, necessitado, que não precisa de um milagre, não precisa de uma intervenção divina, não precisa de Deus descer numa nuvem de fogo e vir aqui resolver as coisas, né? Nós podemos falar de riquezas acumuladas, nós podemos falar que se pegarmos os 10% das pessoas mais ricas do mundo, conseguiríamos resolver a fome no mundo? Conseguiríamos sim. Né? Se pegássemos nem dos 10%, acredito que acho que dos 5% mais ricos do mundo a gente conseguiria resolver. Mas essa é uma estrutura que a gente precisa quebrar. E não existe sistema político, o pastor fala isso aqui o tempo inteiro, não existe sistema político econômico que vai resolver isso, né? Mas se a gente, como cristãos, como defensores do reino, não enxergarmos pelo menos isso, não tivermos consciência disso, nós estamos no caminho errado. Nós somos hipócritas, como o próprio Jesus nos acusa. Para concluir, então, Cristo é a nossa paz. A nossa paz não vem deste mundo. A nossa paz vem de Deus. A nossa paz não é circunstancial, ela não depende de fatores externos. Ela depende de Deus. E o nosso desafio é discernir quais seriam os sinais dessa época? Quais seriam os sinais que quebram essa paz proposta por Deus? O que acontece no nosso entorno? O que acontece ao nosso lado? O que acontece aqui do lado, na escadaria? O que acontece aqui na Rua 7, na Ubaldo Ramalhete, no nosso bairro, na nossa cidade? O que é essa quebra de paz?
É o embate político? É a desigualdade social? O que é essa quebra de paz? O que nós precisamos enxergar ao nosso entorno? O que é isso? É injustiça? É a falta de dignidade? O que falta para nós agirmos para conseguir implantar os valores do reino? Que Deus, então, irmãos, nos dê coragem de viver a paz de Cristo. Não uma paz que nos deixe confortável, mas uma paz que nos faz lutar pela dignidade, pela justiça e pela verdade. E que Deus nos abençoe nessa difícil tarefa, que realmente não é fácil. Amém.